Olá, bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Bom, estamos aqui mais uma manhã, mais uma EBD, e hoje nós vamos falar sobre a lição 6. E o tema da nossa lição 6 é a ética cristã e a sexualidade. Então, hoje nós vamos ver aí um pouquinho do que Deus vê sobre a sexualidade, para quando é o sexo, como que acontece, quando tem que acontecer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O nosso texto de referência fica lá em Gênesis 39, de 1 a 23. E diz assim, ó. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que os tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio, ou seja, na casa de Potifar. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com nada dentro de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra meu Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim e eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que Potifar chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que acontecia lá. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia com bom êxito em tudo o que realizava. Então, nós podemos ver aqui, nesse trecho da Bíblia, nessa parte, que a mulher de Potifar queria cometer o que? Adultério. Mas José, ele sabia o que Deus pensava disso, o que Deus tinha, qual que era a vida dele com Deus. E ele fugia. Não, Potifar, ele confia em mim, ele confia tudo na minha mão. Eu não posso pecar contra meu Deus, eu não posso fazer isso com Potifar. Mas a mulher de Potifar quis o quê? Quis lascar José, Vou fazer mal para ele. E ele ficou preso, mas mesmo preso, por ele ter honrado a Deus, por ele ter honrado aquilo que Deus quer, os preceitos de Deus, que é não cometer adultério, por exemplo,
Ele foi honrado aonde ele estava. Deus continuou com ele, continuou abençoando tudo o que ele fazia. Ele não foi abandonado por Deus, porque ele fez o quê? Ele fez a vontade de Deus. Ele manteve ali aquilo que Deus tem, o que Deus colocou para nós, no caso, né? Para ele, no que está na Bíblia, né? E o nosso versículo do dia fica lá em Provérbios 6, 27 e 28, e diz assim: Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem seus pés? Então, o que está falando aqui é o seguinte, por exemplo, não tem como você botar a mão no fogo sem se queimar. Não tem como você atravessar o fogo, então pisar em brasa sem queimar seus pés. Então, é tipo assim, não paga pra ver? É igual a gente viu na lição passada, dos namorados ficarem sozinhos. Então, é pra o quê? Não tem como você fazer tal coisa sem se queimar. Não tem como você fazer tal coisa e não dar errado, não tá fazendo alguma coisa errada. Tem que vigiar. A verdade aplicada diz assim: a sexualidade deve ser lograda segundo os padrões bíblicos e não segundo o curso deste mundo. Então, tipo assim, você é careta porque você é virgem. Pô, mas a Bíblia tá falando que o sexo é para depois do casamento, então eu tô correta. Problema de quem acha isso errado. Eu tô certa, eu tô fazendo o que Deus eu tô indo na direção que Deus quer, então pra mim tá tudo certo. Mas sexo só depois do casamento. Tá na Bíblia? É o caminho de Deus? Você está corretíssimo. Continue nesse caminho, não vá para a direita nem para a esquerda. Errado é o que está no mundo, certo? Vamos lá. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, Deus estabeleceu que ele devia se unir a uma mulher e que ambos seriam uma só carne. A sexualidade está presente na história da humanidade e foi criada por Deus. Deus criou a sexualidade. Então, a sexualidade não é um pecado. É errado quando feita na hora errada, mas ela não é errada. Prestem atenção. Infelizmente, os ditames mundanos têm deturpado esta bênção chamada sexo. Então, quando nós estamos aqui falando da questão de que se tornam uma só carne, então quando acontece o sexo entre marido e mulher dentro do casamento, eles se tornam uma só carne, uma só pessoa. Deus os vê assim. Agora, como que você vai ser uma só carne com um monte de pessoas se você for saindo e fazendo test drive com todo mundo? Que você namora ou que você fica? Como que isso fica na visão de Deus? Certo? Se Deus vê como uma só carne, quando isso acontece, como que fica? O sexo foi feito e foi criado por Deus. Ele não é uma coisa errada. Ele não é um pecado. Fazer sexo não é pecado. É pecado quando é feito na hora errada e da forma errada. Sexo só depois do casamento. E casamento é lá no civil, quando você é casado perante os homens e perante Deus, né? Não é tipo, vou morar junto, tô casado. Não. Sexo é para o casamento é perante os homens e perante Deus. Olha aqui, ó. A sexualidade, ela foi feita por Deus para que o homem desfrutasse dela no casamento. Então, aqui a lição, ela frisa muito isso. Depois do casamento. Ó, conhecendo mais sobre a sexualidade. Primeiramente, vamos notar que o impulso sexual humano acontece no córtex, que é uma fina camada do cérebro por onde passa a aprendizagem. O homem tem células altamente desenvolvidas para aprender como, quando, onde e até mesmo se ele vai atender aos impulsos sexuais. Isso distingue dos demais seres existentes. A sexualidade é parte integrante do nosso ser. Foi assim que Deus nos fez, foi assim que Deus nos criou. No jardim do Éden, homem e mulher viviam nus sem sentirem vergonha um do outro, pois além de viver na dispensação da inocência, não tinham a perversão sexual em seu coração. O texto sagrado usa a expressão conhecer para dizer que Adão teve relação sexual com Eva, sua mulher, e ela concebeu Caim.
A queda corrompeu os valores da humanidade e os homens começaram a cometer depravações sexuais, até mesmo usá-las em rituais. Precisamos entender que Deus criou o sexo para que os homens os desfrutassem de maneira sadia e proveitosa. Então a gente já, com certeza, deve, né, vocês também ter ouvido falar, né, que antes eram feitos rituais com o sexo, né? Hoje em dia a gente vê muita coisa, né, o pessoal aí a 3, a 4 pessoas e tá cada vez pior, né? A depravação de tudo o que as pessoas estão fazendo com algo que foi criado sim por Deus, e como eu disse, sexo não é pecado, mas que fazem na hora errada, da forma errada, do jeito errado, não do jeito bíblico, que é para o casamento e sexo entre marido e mulher, certo? Ó, a Bíblia diz que o mundo passa com suas concupiscências. É notório que a cada dia o pecado se torna normal e o nível de degradação dos seres humanos é lastimável. Então, o que acontece? Antes isso era pecado. Mas agora não é mais, é normal. O que não é normal é você ser virgem hoje em dia. É você esperar pelo casamento, ou tipo assim, já fiz, mas foi numa outra época e agora, né, eu tô firme com Deus e eu vou esperar teu casamento. Nossa, você é doida, né? Tipo, você é doido. Não, que isso? Então, o que acontece? O pecado tem se tornado normal. O normal é fazer. O que não é normal é você esperar. Então, virou. O mundo virou e agora as coisas estão diferentes. Mas a Bíblia, ela continua única, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. O que era no passado ainda é hoje. Duas características vigentes neste tempo são o liberalismo, em que os dogmas podem sofrer alterações, ou seja, tudo pode, tudo é liberado, e o hedonismo, que gira em torno do prazer. Então as pessoas, elas procuram fazer o que for preciso para sentir prazer, independente do que for. E não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que as coisas que devem acontecer. Um dos pontos mais explorados pela mídia e pelo sistema mundano é a pornografia. A pornografia nada mais é do que a exposição de imagens ou uso de palavras que visam excitar as pessoas. Infelizmente, muitos têm ido, né, por este caminho até mesmo para apimentar a relação. Então, muitos casais casados usam para apimentar a relação. A Bíblia diz que precisamos zelar pelos nossos olhos e também por nosso coração. Não podemos nos alimentar de tais imundícies. Então, em relação à pornografia, o que acontece? Muitos casais casados, às vezes, colocam para apimentar a relação. Mas aí, o que acontece? O diabo, ele entra, porque é aberta uma brecha. E aí começa a trabalhar na mente do marido, na mente da esposa, tipo assim, ele precisa assistir porque ele já não sente mais nada por você. E aí, pra poder ter alguma coisa com você, ele precisa ficar assistindo, vendo outras pessoas, e aí o casamento começa a dar errado. Existe também a questão da pornografia. Muitas mulheres que são escravas sexuais, que são obrigadas a fazerem isso, que estão lá, às vezes, contra a vontade. A gente não sabe. Então, não é de Deus. Às vezes são brechas que alguns casais, e que isso acontece muito, e às vezes não só casais, pessoas que são solteiras também assistem para poder se satisfazer, se autossatisfazer. Mas são brechas que são abertas. E tem a questão também do vício. A pessoa vai assistindo, e ela só quer ficar naquilo, e aquilo acaba se tornando uma doença. Porque é aberta uma brecha, e dentro dessa brecha o inimigo entra para fazer confusão, para fazer arruaça, e usa isso contra você depois. Existem muitas pessoas que o inimigo acusa, que o inimigo faz as coisas, porque entra por essa brecha. E para você depois voltar o casamento, por exemplo, para não esfriar, enfim, é muito complicado quando entra para este mundo, no caso. A fornicação e o adultério e o voyeurismo. A cada dia cresce o número de pessoas cativas, dominadas por práticas sexuais ilícitas.
Vivemos a época do ficar e curtir a night. Hoje eu vou curtir, não tô nem aí. Na qual pessoas usam o seu próprio corpo para experimentar as enésimas sensações de prazer que o mundo tem oferecido. Então, hoje em dia, é como eu falei, hoje vale tudo, tudo é válido, nada é proibido. Tá dando prazer? Meu corpo, minhas regras? Então, tô feliz. Hoje tá sendo assim. Então, as pessoas têm feito muitas coisas ilícitas dentro das relações sexuais, dentro do sexo. Olha, a virgindade tem se tornado a opção de pessoas ultrapassadas, certo? Hoje em dia, quem escolheu esperar, quem escolheu ser virgem, tá ultrapassado. É assim na cabeça das pessoas que estão no mundo. As infidelidades estão cada vez mais normais. E vários casais estão se envolvendo em fantasias sexuais. Então, chega a mulher e fala, eu tenho uma fantasia sexual de ver você com outra mulher. Ou de ser a 3, a 4, né? Os menages da vida. E isso é infidelidade, isso é adultério. Então, tá sendo normal. O mundo tem ido por um caminho muito complicado em vários aspectos, A fornicação é a relação sexual entre solteiros. O adultério ocorre quando envolve pessoas casadas. E por último, o voyeurismo é a observação de pessoas em situações excitantes. Então, tem pessoas que gostam de ficar olhando. Tem pessoas que pagam para ver outras pessoas fazendo sexo. Pois é. A recomendação bíblica é não se conformar com este mundo, mas se transformar pela renovação da mente. Então, é o que a gente sempre fala, nós temos que ir na contramão do mundo. Se o mundo tá indo para cá, vamos para lá. Se o mundo tá para lá, vamos para cá. E assim sucessivamente. Solteiro, não faz sexo. Casado, entre você e a sua mulher. Ponto. É assim que é. Não tem meio termo. Somente a Bíblia Sagrada tem o poder de mudar o comportamento das pessoas. Por isso, nós, os discípulos de Jesus, precisamos defender os valores do reino sempre e jamais sermos influenciados pelo modismo ou desvios morais da sociedade. Então, hoje em dia faz assim. Viu, como que você vai casar e você não vai fazer sexo com ele? Como que você vai saber como é que vai ser? Você tem que fazer um test drive antes, pra você saber como que vai ser. Ou então, assim, aí você vai casar com a primeira pessoa que você tá namorando? Não, você tem que ir testando pra ver o que você gosta, pra ver com o que você se identifica. Hoje em dia a gente escuta muito disso. Fiquei com ele, a gente foi e fez sexo. Mas você conheceu ele hoje? Sim, a gente saiu. Não. Isso a gente vê aí é o que a gente vê muitas mulheres sendo mortas, porque às vezes nem conhece o cara, sai, já, né, faz tudo que tem que fazer. Muita gente com depressão, muita gente que não consegue mais ter um relacionamento com ninguém, de tanto que já se magoou. Lembra que foi que a gente leu no começo da lição que se torna uma só carne? Quando há o sexo, se torna uma só carne. É assim que se vê. Lá no campo espiritual, o sexo não é só sexo. Tem muita coisa envolvida. Então não é tenho que testar antes. Não, gente, espera o casamento. É a melhor coisa para se fazer, porque você não vai sair machucada. O cara não vai sair com você só uma vez, depois nunca mais vai olhar na tua cara. Vai sumir, você vai ficar lá esperando. Ou o contrário também, às vezes tem mulheres que, enganam também os homens. Então, você, jovem, homem, menino, né, rapaz, que, sai com a menina e aí acontece, e depois ela nem liga, não quer mais, enfim. E a pessoa fica mal, e a pessoa fica com o coração partido. Então, é complicado. E não só a questão disso, a questão das doenças, tudo que envolve. Se você e seu marido, só vocês dois, vocês não vão pegar doença. Agora, se você sair fazendo com um, com outro, com outra,
E assim sucessivamente, você pode pegar doenças, pode pegar AIDS, tem DS. Tem tanta coisa, tanta coisa. Eu tenho certeza que muitos de vocês já aprenderam na escola, que são coisas bizarras, que são coisas que doem, coisas, que você tem que tomar remédio, tem coisas que não tem cura. Se é feito dentro do casamento, se os dois são fiéis um com o outro, e somente o marido e a mulher, essas coisas não acontecem. Porque existe a bênção do Senhor sobre o sexo dentro do casamento. Prestem atenção. A Bíblia nos exorta a não viver segundo as veredas dos ímpios, ou seja, não viver o caminho do ímpio, e nem dominado pelos impulsos carnais. O antídoto para isso é viver uma vida pautada no Espírito, e não emprestando os nossos ouvidos e os nossos olhos para se alimentarem de pornografias. Tudo o que vemos e ouvimos atiça os nossos desejos. Por isso, precisamos nos policiar e não encher nossa mente com coisas que colocam em risco a nossa comunhão com Deus e, por fim, a salvação. Você preferir morar com Deus lá no céu, ser salvo, ou ficar fazendo test drive por aí? A recomendação paulina, então a recomendação de Paulo, é pensar nas coisas que são de cima, ou seja, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. O matrimônio deve ser venerado. A Bíblia diz que o leito conjugal deve ser sem mancha. Não podemos levar para dentro do casamento coisas que contaminem a relação do nosso cônjuge. Não se pode permitir que ervas daninhas venham a corromper as estruturas matrimoniais da união. O mundo vive suas aventuras, mas os discípulos de Jesus investem tempo, respeito e amor na relação. Pensa comigo. Você vai e faz sexo antes do casamento. Um exemplo. E aí acontece de que você se machuca. Acontece algo ali que não te agradou, não gostou, a pessoa fez algo que deixou você marcada. E aí você fica traumatizada com aquilo. Um exemplo. E você vem com esse trauma. E aí você casa. E aí você traz esse trauma pro casamento. E aí dentro do casamento começa a surgir problemas e problemas e problemas e problemas por causa de traumas. É muito complicado isso. O sexo não é só prazer. É isso que aqui a lição tá querendo passar. O sexo não é só prazer, é algo que foi criado por Deus para a intimidade dentro do casamento, do casal. Por mais que você fale, não, mas eu vou casar com esse cara, eu vou casar com essa mina. Você não sabe disso. A gente não pode prever o futuro. Ah, mas eu tô noiva. Mas você casou? Não casou ainda. Vocês entendem? É muito complicado falar sobre isso. É muito complicado segurar os impulsos. Sim, é difícil segurar os impulsos. É difícil você segurar a vontade quando você tá lá beijando a pessoa. Mas, é o que a gente falou na lição passada. Se você está com Deus, se você tem intimidade com Deus, se você busca essa intimidade com Deus, e se você põe Deus dentro do seu namoro, e se você foge, né? Se você foge da vontade, se você procura não ficar sozinho, se você procura não assistir, por exemplo, pornô, porque, vamos supor, você começa a assistir, você assiste para você se autossatisfazer, um exemplo. Você tá lá fazendo as coisas e tal. Só que você começa a ficar com vontade. E aí você namora, você tá ficando com a menina, ou você ficando com o menino. É difícil você segurar. Então, é por isso que aqui tá falando, pra gente. Nós temos que tomar cuidado com o nosso olho, com o nosso coração, que nós temos que guardar, é fugir dessas coisas. É realmente fugir dessas coisas, galera. Por mais que, mas todo mundo tá fazendo. Não vai na contramão do mundo, não faça. Sexo somente depois do casamento. Você não vai se frustrar, você não vai se machucar, você não vai trazer problemas para dentro do seu casamento, entendeu? Tudo vai ser limpo, tudo vai ser novo, vocês vão se descobrir sozinhos, vocês vão se descobrir juntos. Os dois vão se descobrir. Entende isso? Do que você trazer uma carga de vários relacionamentos e de várias coisas que você já fez por aí. Agora, calma lá,
Ah, mas eu já fiz, ah, mas já aconteceu. Tipo, ah, eu tava no mundo, ou então, tipo, eu tava na igreja, mas, meu, aconteceu. Ninguém tá te culpando, ninguém tá te julgando. Mas para. Se você não é casado, se você não foi casado, não está casado dentro do sagrado matrimônio, perante Deus e perante os homens, para. Não faz porque tá errado, você está cometendo fornicação e isso não traz bênção para sua vida. Se você já fez, ninguém tá aqui para te julgar, ninguém é Deus para julgar ninguém. Entendem? Mas a gente está aqui para falar o que a Bíblia coloca. E a Bíblia coloca que o sexo é depois do casamento, e somente para pessoas casadas. Então, pensa assim, pô, eu fiz, mas agora eu aprendi que é só depois do casamento. Eu aprendi que isso pode trazer uma carga muito grande para dentro do meu casamento futuramente. Então eu vou esperar em Deus, porque vai atrasar muita coisa na minha vida se eu continuar fazendo. Eu posso me machucar, as bênçãos vão ficar retidas, as coisas não vão começar a dar certo na minha vida, as coisas vão começar a ficar pesadas. Porque não é esse o plano de Deus para nossa vida, entendem? Então, assim, a vida com Deus é mais fácil. A gente é que complica ela, porque a gente vai trazendo coisas do mundo para dentro da nossa vida com Deus. Então vamos nos livrar das coisas do mundo. Se você tem algum problema com isso, se você fala, meu, mas eu não me aguento, eu não consigo, procure. Procure um de seus líderes, procure os pastores, a pastora, com quem você se sentir mais confortável de conversar dentro dos líderes espirituais, pessoas que possam realmente te ajudar, para conseguir te ajudar a se aguentar, para conseguir te ajudar a ter uma intimidade com Deus, para que Deus te ajude a andar no caminho que Ele tem para nós. Amém? Conclusão. Conforme os parâmetros bíblicos, Deus criou o sexo para ser desfrutado após o casamento de forma monogâmica, ou seja, somente a dois, marido e mulher, e exclusiva no ambiente mútuo de amor e respeito entre um homem e uma mulher. Porque se você faz com uma pessoa que não é seu marido, não é sua esposa, você nem sabe se a outra pessoa está correspondendo àquilo que você acha que está acontecendo. E depois você se frustra. Meu, e aí você vai ficar mal, doído, vai gerar uma série de problemas na sua vida. Então, galera, o que a gente tem pra hoje é: eu escolhi esperar. É tipo isso. Escolha esperar. Se você não é casado, escolha esperar. Espere, porque dentro do casamento, o sexo ele é abençoado, o sexo não é pecado. E se você é casado, mantenha a relação que você tem entre você e seu marido, entre você e sua esposa, para que o quê? Para que os dois sejam abençoados. Não queira colocar mais uma pessoa na relação, não queira procurar filmes para apimentar a relação. Se vocês estão tendo problemas, procure os pastores. Tenho certeza que eles vão ajudar a cada um que precisar. Dentro do casamento, Deus abençoa. O sexo não é pecado. Então aí tem muita gente que fala assim, sexo... Não, sexo é pecado se é feito fora. Então que nós venhamos entender isso e que nós venhamos colocar Deus nos nossos relacionamentos. Porque com Deus tudo vai mais fácil, tudo vai bem. Amém? Tudo fica mais leve. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algo que você queira compartilhar, se você, como eu disse, tem alguma dificuldade aí dentro da sua vida, que você fala, olha, eu preciso de ajuda porque eu não consigo. Procure, porque tenho certeza que Deus é a solução, né? Igual a gente leu aqui, a Bíblia é o que transforma as pessoas, é a palavra de Deus. Então não adianta eu só ficar falando aqui. Deus é que transforma. Deus é que vai ajudar a você manter o seu namoro santo, você solteiro, a se manter seguro, se manter limpo, para que você faça somente na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, para que haja somente paz e amor dentro da sua vida. Amém? O nosso momento de oração de hoje diz assim: oremos para que a cada dia venhamos a viver em satisfação. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta aula, Senhor, por mais esta manhã na Tua presença, Senhor. Te pedimos, meu Pai, para que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor abençoe, Pai, a cada vida que está assistindo essa aula. Deus, que o Senhor abençoe, Pai, para que possamos ter uma vida correta perante o Senhor. Deus, que o Senhor ajude, Senhor, aqueles que ainda não são casados, Pai, para que se mantenham limpos, para que se mantenham firmes na Tua presença. Firmes, Senhor, para esperar até o casamento, esperar, Senhor,
o casamento com a pessoa certa, que é aquela pessoa que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai, para que o sexo seja feito, Pai, nos parâmetros, Senhor, aquele que o Senhor colocou, aquilo que é certo, que é com amor, que é protegido, que é abençoado por Ti, que é dentro do casamento, Senhor. Abençoa cada vida, Pai, a cada aluno, Senhor. Nos ajude, Pai, a sempre buscarmos a Tua face, a sempre buscarmos a Tua presença e a sempre buscarmos fazer a Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecendo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Galera, muito obrigada. Então, assistam a aula. Qualquer dúvida, você pode falar comigo ou com nossos pastores, ou um dos nossos pastores, que tenho certeza que eles estão prontos para ajudar. Amém? Então, até a próxima aula. Deus abençoe vocês.